Meus amados e meus queridos irmãos, mais uma vez nós estamos de volta trazendo para você mais um comentário, desta feita querendo apresentar para você o tema desse trimestre, que é o último trimestre do ano de 2019, e nós estamos utilizando aqui a revista. Você pode identificar a revista que fala sobre Salmos, que é a nossa revista da nossa escola bíblica dominical, que é a da PEC, que é um programa de educação cristã continuada, aonde nós estaremos aqui embaixo no vídeo, nas descrições, nós estaremos colocando aqui toda a grade de programa que a nossa revista segue. Mas nesta oportunidade, nós viemos trazer para você um breve comentário sobre a lição de número 3, que é a lição que vai ser ministrada aí nas nossas escolas bíblicas dominicais no dia 22 do mês de outubro. E essa ferramenta, esse comentário, tem por objetivo trazer um auxílio a você que é professor, a você que é superintendente e também a você que é aluno, que às vezes procura outras fontes de pesquisa para ir bem inteirado do assunto para a sua escola e às vezes acaba não encontrando. Então nós estamos gravando essas aulas vídeo para que você possa também usar como ferramenta de pesquisa. E claro, quero também deixar aqui uma outra fonte que você pode recorrer, né, que é o nosso blog, que é Eu Vou para a Escola Bíblica ou Eu Vou para a EBD 2019. Você encontra, digita lá e já encontra um material aí para você fazer as suas pesquisas. O tema da lição de hoje é O Senhor é o meu pastor. Terá por base aí o Salmo número 23, pois na primeira lição foi bem explicado, tivemos aí uma lição, uma visão panorâmica acerca de todo o livro de Salmos, foi aonde todos os alunos interagiram e ficaram cientes de que os Salmos, eles não são citados por capítulos, mas eles são por números. Então não existe a questão de você dizer, olha, os Salmos, capítulo 15, não existe. É Salmo 15, Salmo 115, Salmo 120, pois os Salmos eles são assim classificados. O nosso textuário, ele se encontra no livro de Salmos, verso 4, e o Salmo 23, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consola. Você percebeu aí que a tradução que a nossa revista adotou é a versão Almeida atualizada. Então, se você tiver em mãos uma outra versão, vai ter uma pequena diferença, mas não vai mudar aí a essência do texto. A nossa verdade prática, acompanhe comigo, diz: quem confia em Deus não teme nem a morte. Perceba que as pessoas que não temem a Deus, elas temem a morte. A única coisa que elas têm medo neste mundo é da morte. Elas não querem morrer porque elas têm medo. Mas o cristão, ele não teme a morte quando ele confia em Deus. Porque a vida que ele vive é como o apóstolo Paulo disse: a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então nós precisamos ter esta mesma segurança que o salmista expressava ou expressou neste salmo. Antes de adentrarmos ou trazermos algum comentário introdutório, eu quero apresentar para você o objetivo da nossa lição. Acompanhe comigo. O primeiro é identificar o autor, a data, classificação e o caráter espiritual do Salmo 23. O segundo objetivo é reconhecer que a figura do pastor nos inspira a plena confiança em Deus.
E o terceiro é enxergar em Deus a figura anfitriã que nos trata como filhos ilustres. Então, no final do nosso comentário, no final da nossa lição, os nossos alunos, eles devem sair conscientes desses 3 objetivos encontrados na nossa lição. Então, para trazer aos irmãos uma introdução, uma forma introdutória, não quero me estender muito nesse vídeo, mas eu já quero apresentar aqui todo vamos dizer, o esqueleto do nosso comentário, da nossa lição, que é aí, na verdade, onde o professor ele vai se basear, dividir o seu tempo para que ele não venha se perder ou se prender demais em um ponto e acabar que o tempo passando e ele não comente a lição por completo. Então, o primeiro ponto, vamos falar sobre os aspectos gerais. E dentro desse primeiro ponto vai ter 3 tópicos, né? O primeiro vai falar sobre autor, títulos e data, é aonde você tem que repassar e deixar bem claro para os seus alunos acerca de quem é o autor, de o título que está em cima, né? O que vem renomeando aí acerca do salmo e também a data. Vamos ver a classificação e o terceiro tópico vai falar sobre espiritual intimista. Já no segundo ponto da nossa lição, vai tratar sobre o bom pastor. 3 tópicos também, seguindo a mesma sequência. O primeiro vai falar sobre a plenitude e paz. O segundo, veredas de justiça. E o terceiro, não temerei o mal. Quando aqui no tópico está falando só não temerei, mas, na verdade, quem tem Deus, quem confia em Deus, como ovelha confia no pastor, ele não teme nem mesmo o mal e nem a morte. O terceiro ponto da nossa lição fala sobre o anfitrião honrador. E o primeiro tópico do terceiro ponto fala sobre a honra pública, o segundo sobre a unção de honra e o terceiro sobre bondade e misericórdia. Então, para introduzir a nossa aula, eu preciso trazer a você algumas informações que eu acredito que a maioria dos alunos da nossa escola, da nossa BD, eles já estão bem informados acerca do Salmo 23, porque o Salmo 23 é o texto mais conhecido da Bíblia Sagrada, é o texto mais lido do Antigo Testamento, é o texto mais exposto em todas as instituições religiosas e também não religiosas, como, por exemplo, instituições filosóficas, instituições também filantrópicas, todas elas gostam de usar nas suas reuniões o Salmo 23 como um retrato de representação, de proteção, de segurança, de confiança, de fé, de fidelidade. Então, essa mensagem do Salmo 23 é uma mensagem que é muito conhecida. Então, para introduzir o nosso comentário da nossa lição, e eu preciso que você faça isso na sua sala de aula, você leve essa visão panorâmica deste salmo. Procure aos alunos, na forma introdutória, o que eles conhecem sobre o salmo. E depois você entra já com umas informações mais detalhistas, umas informações mais profundas. Então perceba que o Salmo 23, ele é um salmo que fala acerca do pastor. Nós conhecemos aí as figuras do Salmo 23. Pastor, as ovelhas, os instrumentos de proteção, as ferramentas de trabalho do pastor, que aparece aí no salmo, que é a vara, o cajado. Identificamos também aí o alimento, identificamos do que é necessário para um rebanho. Tudo isso nós identificamos. Perceba que há algumas traduções, existem algumas traduções que diferenciam umas das demais. E quando nós olhamos aqui para o texto original, nós vamos aprender muita coisa nesse salmo, porque o Salmo 23, ele inicia da seguinte forma, dizendo: o Senhor
é o meu pastor e nada me faltará. Perceba que o salmista aqui ele diz que o Senhor é o pastor dele. O Senhor é o pastor dele. O que é que nós temos aqui? Um antropocentrismo. Isso na teologia é conhecido como o homem tomando a imagem do animal, né? E também Deus tomando a imagem ou a forma de um homem descrito aqui pelo salmista. E perceba que o Salmo 23 é um salmo que Jesus ele adotou, ele se colocou, ele viveu, ele vivenciou este salmo na forma do tratamento com seus discípulos, na forma de desenvolver o seu ministério. Quando nós lemos João capítulo 10, nós vemos que essas duas passagens, essa do Antigo Testamento, do Salmo 23, a João capítulo 10, onde Jesus fala sobre as ovelhas, sobre o pastor, tudo que está relacionado a esse tema que o salmista usa no Salmo 23. Perceba que o Salmo 23, ele na verdade, ele é uma mensagem, contém uma mensagem que traz instrução. É na verdade um cântico, uma poesia. Então nós precisamos tomar bastante cuidado na forma da interpretação, porque aqui é um cântico. Então aqui na nossa cultura nós lemos, mas na cultura judaica ele é cantado, né? Nós vamos ver isso aqui na classificação deste salmo. A introdução diz assim: nesta aula temos uma das páginas mais conhecidas da Bíblia. O Salmo 23 é uma joia da literatura. Nele Deus apresenta-se na figura de um bom pastor e de um agradável anfitrião. Deus é alguém que sabe compreender e guiar cada uma de suas ovelhas. Ovelhas que na parte final do salmo ganham personalidade e honra pelo o mesmo ser. Então perceba aqui que na introdução o salmista ele descreve e apresenta o salmo como algo valioso, né? Os biblicistas, alguns estudiosos, eles vão dizer que o Salmo 23 ele é o salmo de ouro, é o carro-chefe desses 150 livros que compõem aí ou que formam o salmo. E acerca da autoria, este salmo é de Davi e não existe nenhuma evidência que venha provar o contrário, né? Porque nós sabemos que Davi ele seguiu, ele viveu esse ofício. Então este salmo ele é de Davi, a autoria, a data é incerta. Todos nós sabemos que a data do Salmo 23 ela é incerta, mas sabemos que foi Davi que escreveu isso no período da monarquia. Davi foi o segundo rei da monarquia de Israel, desse período, e então Davi foi quem escreveu. Então a data, com exatidão, né, com uma clareza certa, nós não temos, mas nós sabemos que foi no período da monarquia, que foi no período de governo de Davi. Davi ele governou 40 anos, né? Então Davi ele é aí tanto o autor como também ele foi a pessoa que descreveu essa experiência de uma forma de cântico, de uma forma aí de instrução. Percebemos também que se você for ler o Salmo 23 na linguagem original, todos os nomes de Deus que nós conhecemos vai aparecer no original, no hebraico, porque na nossa língua, se você for ler, não vai aparecer. Você não vai encontrar lá o Deus Yahvé, você não vai encontrar lá o Jeová Shalom, você não vai encontrar o Jeová Sabaote, você não vai encontrar Jeová a nossa bandeira. Tantos esses nomes que às vezes é pregado e nós não temos conhecimento, ele aparece no Salmo 23. Se você pegar como ele está na linguagem português e traduzir para o hebraico e voltar a traduzir do hebraico para o português, você vai encontrar todas essas referências ou esses nomes de Deus aparecendo. E uma coisa interessante aqui, que a partir do versículo 1, do versículo 2 até o versículo 6, nós vamos encontrar Deus, ou o pastor aqui,
trazendo para a ovelha o cumprimento de duas necessidades vitais, né? Todo versículo ele cumpre duas necessidades vitais para as ovelhas. É interessante também que o primeiro versículo, você tem que levar isso para a sua classe, ele é como que se fosse o tema do Salmo. Ele vai trazer uma introdução acerca do que o autor desse Salmo conhecia de Deus, de como ele confiava em Deus. Perceba que o primeiro versículo é a base. E já do versículo 2 em diante ele vai dissertar todo ou defender toda essa temática que ele apresenta no versículo 1, quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí ele vai apresentar o que não vai faltar. Aí ele vai dizendo: não vai faltar água, não vai faltar alimento. Ele vai dizer: o Senhor cuida de mim, me leva aonde tem alimento, aonde tem uma fonte de águas, aonde essas águas são tranquilas. Ele cuida de mim, a sua vara, o seu cajado é proteção para mim. Então ele apresenta tudo isso, ele defende isso nas sequências desses versículos. Interessante também que quando você vai estudar, vai pesquisar acerca deste salmo, você vai ver pessoas que vão discordar, autores que vão discordar acerca da nossa lição, porque a nossa lição ela defende que o salmo é dividido em duas partes, né? A primeira parte, que é até o versículo 5, até o versículo 4, né? Aí do 5 e 6 é a segunda parte. Do primeiro até o 5 é o finalzinho do 4, para chegar no 5 é a primeira parte. Do 5 e o 6 é a segunda parte. Vai dizer que a primeira parte vai tratar de um relacionamento de um pastor com a ovelha, e a segunda parte vai dizer que é de um anfitrião para com um convidado, né? Mas se você for ler traduções, como por exemplo a tradução ATB, que é a tradução brasileira, ela vai defender que não, que é só uma forma ou um salmo, não tem duas partes, não vai ter a questão do anfitrião. Então vai ter essa divergência entre os estudiosos, porque vai diferenciar devido às traduções que são diferentes, mas a aplicação ela pode diferenciar. Agora, quando se trata de interpretação, ela é uma interpretação só, que é a interpretação no caso que vai prevalecer. Essa não se muda, mas as aplicações sim pode mudar, e é isso que é apresentado e muita gente não sabe diferenciar o que é interpretação para aplicação. Então, quando se trata dessas duas partes aqui defendidas na nossa lição, tomou por base aí os tesouros de Davi, que é 3 coleções escritas por Spurgeon, que é a parte 1, a parte 2 e a parte 3, que nós também recomendamos a todo professor ter acesso. Hoje o conhecimento ele está ao nosso alcance por meio de documentos digitais, até mesmo em livrarias. Hoje está mais fácil você adquirir um material que com certeza vai lhe ajudar, lhe fazer, lhe motivar a ser um bom professor, a instruir os seus alunos no caminho correto para o aprendizado. Então, para nós darmos continuidade aqui, o primeiro ponto fala sobre os aspectos gerais. Acredito que não há nenhuma dúvida assim, então, que vai chamar a atenção do seu aluno acerca do primeiro tópico, porque não vai ter dúvida nenhuma, tanto prova extra-bíblica, a história mesmo vai dar testemunho disso, de que Davi é o autor acerca da data, do período, né, que foi escrito, e também as evidências internas do Salmo. Quando você lê o Salmo, você vê Davi se identificando como a ovelha, colocando a sua confiança em Deus. Então, isso também é uma evidência de que Davi ele é o autor deste Salmo. A classificação, é interessante você levar isso para a sua classe e frisar isso, para que o aluno saia consciente da aula, de que o Salmo 23 ele está classificado como um salmo que inspira devoção e confiança. Essa é a classificação. É
uma classificação de louvor, né, de gratidão por parte aí do salmista. Quando se trata de espiritual intimista, o comentarista da nossa lição, ele inicia falando, no Salmo 23, Davi expõe e declara da melhor forma poética possível todo o amor que existe entre Deus e o homem. Então, aqui na questão espiritual está, no Salmo 23, todos os cuidados que Deus dispensa sobre os seus filhos, sobre os seus servos. É da mesma forma que um pastor, ele dispensa cuidados vitais acerca da sua ovelha. Da mesma forma, Deus o faz aqui com o salmista, e ele expressa isso de uma forma simples, direta, bem básica, mesmo que seja por meio de uma poesia, mas todo mundo que lê entende essa questão e o valor espiritual contido aqui no Salmo. No ponto 2, que fala sobre o bom pastor, o comentarista aqui ele destaca no primeiro tópico a questão da plenitude e paz, ou seja, completude. É um sentido em que o salmista ele vai declarar, ele vai testemunhar acerca de que quando ele está com o pastor, de que quando ele confia em Deus, ele tem plenamente as suas necessidades supridas. Ele tem aí uma paz que é uma paz perene, uma paz de espírito. Não é aquela paz momentânea, aquela paz passageira. É uma paz que é em Deus, que tudo pode dar errado lá fora, mas a pessoa está em paz com Deus. Ela não teme o perigo, ela não teme o mal, porque ela desfruta de todas as bênçãos oriundas de Deus, né? Vindo da fonte divina, vinda de Deus, tanto no campo, vamos dizer, material, como espiritual. Então, quando o comentarista apresenta aqui plenitude, é a questão da necessidade suprida no campo material. Quando fala acerca da paz, é a paz de espírito, é onde a ovelha ela vai se sentir segura, né? Porque ela sabe que a voz do pastor lhe dá segurança, ela sabe que a presença do pastor lhe dá proteção, ela sabe que as ferramentas, os instrumentos, os dispositivos que o pastor tem nas mãos, é para ela um lugar que ela pode descansar, que ela pode se deitar e descansar, porque ela tem alguém que vela por ela, assim é a nossa alma também. Perceba ainda que no tópico 2, do ponto 3, fala sobre as veredas da justiça. Perceba que o salmista ele inicia o versículo 3 falando refrigera-me. Isso aqui no original, no hebraico, você não vai encontrar essa palavra refrigeras. Você vai encontrar renova-me. A NVI ela usa essa questão dessa tradução e ela optou pela palavra renova-me, porque na verdade todos nós cristãos nós precisamos de renovo, assim como a ovelha é descrita nesse salmo. A ovelha ela era renovada, a sua pele era renovada, ou seja, ela passava por um processo que os pastores chamam de tosquiar, tirar a lã. Então, da mesma forma, o crente ele precisa a cada dia, a cada momento, renovar as suas forças, a sua esperança. Ele precisa aí passar, caminhar por essa vereda da justiça. E quando nós caminhamos por essa vereda, nós temos uma certeza, nós temos um renovo, nós temos uma transformação. Da mesma forma que o versículo 1 também, no original, para nós aqui o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já no original, não existe esse nada me faltará. Existe a questão de nada sentirei falta. E quando nós olhamos para o Sermão do Monte, quando Jesus falou, Jesus também falou acerca disso, que quem confiava em Deus não se preocupava em estar uma veste linda, de vestir a melhor veste. Ele dizia no seu sermão que a veste ela não é mais importante do que o corpo, que os passarinhos eles não plantam nem semeiam, e o Pai do céu cuida de todos eles. Então Jesus estava dizendo para os discípulos e para os ouvintes
deixar de lado a ansiedade, a preocupação e confiar em Deus. Da mesma forma que o pastor, ele dispensa cuidado sobre a ovelha também devia lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, toda a preocupação, e aí não ia faltar nada, ia ter sempre um pasto, ia ter sempre aí as águas tranquilas, as fontes tranquilas, ela ia beber, ia desfrutar de proteção e também de segurança. Perceba que o tópico 3 vai falar, não temerei. Aqui é com base no versículo 4, onde diz, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte. É interessante essa expressão, ainda. Não está dizendo que a ovelha vai viver naquele vale, que ela vai entrar de manhã e virar à noite, ter a sua vida ali. Não, diz ainda. Se ela tiver que passar, ela vai ficar ativa, ela não vai parar ali naquele vale. Ela vai passar, mas ela vai passar com a proteção. É Deus dizendo para nós confiarmos que até mesmo se nós tivermos que passar por um vale da sombra da morte, Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado é sinal da sua proteção dispensada sobre nós. Perceba que o ponto 3 vai falar sobre o anfitrião honrador. Aqui é aonde o anfitrião na cultura judaica, ele recebia ou ele convidava uma pessoa para ir à sua casa, e ali a pessoa, quando ele assentava na mesa, as mesas, ali não é como a nossa cultura hoje, a mesa era uns 15 a 30 centímetros do chão, e todos sentavam, colocavam travesseiros. Então o anfitrião, dono da casa, vinha com um bálsamo e derramava, ungia a cabeça do visitante, que era para dizer que ele era bem-vindo, que as boas-vindas. E o interessante é que quando ele faz isso com esse convidado, ele quer descrever o seguinte pensamento, de que naquela mesa poderia ter alguém que estivesse contra aquele convidado, que não concordasse com a presença dele naquele lugar, dele ter sido convidado, de quem sabe qual foi os métodos que o anfitrião usou para convidá-lo. Então o salmista ele descreve isso, que com o anfitrião ele é honrado, ele, como sinal, a alegria dele é uma alegria satisfatória, que ele diz que quando o óleo é derramado sobre a cabeça dele, que tem o banquete todo preparado, o cálice dele transborda, ou seja, a alegria dele está dando a ideia de uma alegria eterna, de uma alegria que nada pode tirar, nenhuma preocupação, nem as pessoas que falam vai tirar essa alegria do coração desse convidado. Assim como nós, em Cristo, nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, chamados por Deus para viver essa alegria em meio a esse mundo de perdição, de perturbação, de toda forma que nós o vemos aí afora. E para concluir, nós vemos aqui ainda o tópico 2, que fala sobre a unção de honra. Quando se trata da unção de honra, é a questão do óleo ser derramado sobre a cabeça. Eu quero trazer uma coisa importante aqui no texto, que diz que a ovelha, quando ela estava se alimentando, que ela baixava a cabeça para comer o capim, diz que insetos, mariposas, moscas, outras coisas sentavam e começavam a perturbar a ovelha nas orelhas, nos olhos, e aquilo, às vezes, aqueles insetos traziam alguns germes e começava a trazer perturbação para a ovelha. O pastor de longe observava, ia lá e via e trazia um óleo e passava sobre a cabeça da ovelha, e a ovelha ali era sarada. Os insetos não a pregavam, não voavam, não se aproximavam mais da ovelha, porque foi derramado um óleo. E quando nós aplicamos isso na nossa vida cristã, nós entendemos que esse óleo é a unção, é o Espírito Santo na nossa vida. Ele tira todos os embaraços, ele tira todas as perturbações da nossa mente, e nós ficamos livres para nos alimentar. É como que se fosse uma pessoa que estivesse no culto e aquelas preocupações, não deixasse a palavra envolver a sua mente. Quando a unção, o Espírito de Deus está presente, tudo isso é dissipado. A pessoa consegue se alimentar, consegue sair dali renovada,
para mais um dia, para mais um ano e assim continuar, porque fui bem alimentada. O tópico 3, para concluir aqui, fala sobre a bondade e a misericórdia. Perceba que eu falei a nível de introdução que do versículo 2 até o versículo 6, aqui era apresentado duas necessidades supridas em cada versículo. A do versículo 6, a primeira necessidade suprida é acerca da bondade e da misericórdia. E a segunda é a questão da habitação, né? A primeira é: toda ovelha ela desfrutava, todo convidado desfrutava da bondade e da misericórdia. E todo cristão nos dias atuais ele tem que ter essas características, ele tem que ter essa marca, bondade e misericórdia, uma necessidade suprida na sua vida. A segunda é a habitação. A ovelha, como também o convidado, tinha um lugar de habitação, ou seja, desfrutava de comunhão com o anfitrião. A ovelha desfrutava de comunhão, de cuidado do seu pastor, ou vice e versa. Da mesma forma, nós cristãos, da mesma forma também, chegamos e desfrutamos dessa comunhão com Deus. E o salmista diz que todos os dias ele habitaria por longos dias, uma tradução vai dizer longos dias, outra vai dizer para sempre, outras eternamente, com o Senhor. Então, nós precisamos entender que todas as nossas necessidades são supridas pelo Senhor, desde as necessidades básicas, materiais, até as espirituais. Então, não tem por que nós temermos. Nós só precisamos confiar. E para concluir, aplicação pessoal. Acompanhe comigo. Diz assim: Davi nos ensina a depositar toda a nossa fé no Senhor, certos de que Ele cuida de nós e supre todas as nossas necessidades. Tenha fé e proclame: o Senhor é o meu pastor. Fique na paz. Até o nosso próximo encontro. Que Deus o abençoe. Amém.